Uhum. Então, boa noite. Hoje é dia 20 de agosto de 2020. Essa é a entrevista concedida por Karen Pereira da Silva, de Alvorada, estudante de bacharelado em História e mestrado em História na URGS, para Evelyn Stahlhofer Cota, de Porto Alegre, bibliotecária na URGS, com o apoio do Ricardo Scarpini, de Porto Alegre, estudante de História na URGS, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Karen, para ficar registrado, eu vou ler o termo de esclarecimento que tu já teve contato, mas a gente grava também, tá bem? Então, essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Karen, tu tens liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Tu podes autorizar a divulgação da tua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do teu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. E se for do teu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação dessa entrevista. Então, tenho algumas questões. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode usar minha identidade. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. E, por fim, você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Legal. Então, Karen, para iniciar, gostaria que tu te apresentasses e falasse um pouco por que da tua motivação de participar desse projeto. Bom, então, muito prazer a vocês. Acho que a Evelyn já introduziu um pouquinho do que eu faço. Eu sou graduada na licenciatura em História pela URGS e agora eu curso o bacharelado em História e o mestrado em História na mesma instituição. Eu trabalho como educadora social numa ONG em Viamão, moro em Alvorada. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer 6 meses na Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi uma bolsa concedida pela URGS para estudantes que tivessem bom desempenho acadêmico e dava uma preferência também para os alunos cotistas, né? Porque eu ingressei na universidade pela política de cotas, né? Eu ingressei pelas cotas de escola pública e de renda inferior. Fui beneficiária da PRAE durante todos os anos que eu estive na licenciatura. Agora, no bacharelado, ele só se permite, né, se use a PRAE somente por uma graduação, né, então, e agora, como eu também já trabalho, não seria mais necessário. Mas eu tive um período bem complicado logo assim que eu me formei, porque o mercado de trabalho tá muito, muito, muito complicado, foi bem difícil conseguir, né, emprego, tanto é que esse emprego que eu tenho, na verdade, é um estágio, né, por isso que eu ainda mantenho o meu vínculo na graduação,
Eu faço uma cadeira só pro semestre por conta disso. Então, mas, né, foi o que tinha. Eu precisava trabalhar, eu já tenho a minha casa, né? Eu vivo com o meu pai apenas. E aqui a gente vive de aluguel, é um condomínio, né? Então, enfim, já tem todas as contas para pagar. Eu não podia assim escolher o que eu ia, né, ter. Eu aceitei o que veio assim primeiro. Eu faço trabalho voluntário numa ONG de proteção aos animais, já tem 6 anos. Logo que eu entrei na URGS em 2014, eu conheci a ONG do Patas Dadas, que fica na URGS, inclusive. Foi o primeiro contato que eu foi o primeiro contato que eu tive assim com a proteção animal. Fiquei 2 anos com Patas Dadas, de 2014 até 2016, que foi quando 2016 foi quando eu fui pro intercâmbio. E aí, quando eu voltei, eu conheci uma outra ONG, que é o Pet Chulé. E aí eu tô com o Pet Chulé desde 2016 até agora. No caso, o Pet Chulé, ele é uma ONG de pessoas vegetarianas, né? Ou seja, atua assim com outros. O Patas Dadas atua com cães e gatos, e o Pet Chulé atua com cavalos, né? Muitos animais resgatados de matadouro, essas coisas assim. Então eu queria assim, queria uma coisa assim que abrangesse todos os animais, assim, uma coisa maior. Então eu comecei a atuar com o Pet Chulé e tô com eles até então. Não sei se tem mais alguma coisa importante para falar sobre mim. O que eu Depois a gente pesquiso, até, eu acho que enfim. pode falar, a gente pode voltar na questão dessas tuas experiências de estágio, de ONG, mas para concluir essa abertura, qual a tua motivação para participar desse projeto, Karen? Bom, foi o meu pai, eu e o meu pai tivemos Covid-19. Primeiro meu pai, né, que ele muito provavelmente contraiu do hospital onde ele trabalha, que se possível eu gostaria de não citar o nome do local, para que ele não tenha nenhum problema com um profissional, né, com relação a isso. Mas meu pai trabalha num hospital de Porto Alegre. Durante algumas semanas ele trabalhou sem máscara, em plena pandemia, porque não foi fornecido pelo hospital o EPI, só era fornecido aos médicos e aos enfermeiros, as pessoas que têm o contato assim direto, sabe, com as pessoas, mas acho que tem que se ter essa noção de que se tu trabalha num hospital, tu já tá na linha de frente, mesmo que tu não seja médico ou enfermeiro, né? Tem as pessoas da lavanderia, da cozinha, né, da segurança, enfim, né, é uma ampla gama, assim. Então, eu não tenho como provar isso que eu tô falando, mas a gente acha que foi do hospital, porque ele trabalhou lá por muitas semanas sem a máscara. Então, ele acabou contraindo. Assim como outros colegas dele também contraíram. Eu muito provavelmente contraí dele também, até porque aqui a gente compartilha tudo, é o mesmo ambiente, as mesmas coisas. E foi uma experiência assim bem chocante assim para mim e para ele, porque quando ele contraiu foi em maio, quando ainda estava lá mais no inicinho, digamos assim. Então, hoje que nós estamos em agosto, indo para setembro, já é mais comum, assim, tu ver pessoas que tiveram a Covid-19, assim, já é algo que parece que as pessoas estão se acostumando, infelizmente. Mas lá em maio era um negócio, assim, que se tu recebia o diagnóstico era uma sentença de morte, né? Então, foi bem chocante, ficamos nós dois aqui sozinhos, né? Isolados, assim, de tudo. A nossa família ela é de Guaíba, então a gente não tinha assim pessoas próximas assim para ajudar, então foi bem intenso, bem complicado. Eu já tive 2 óbitos na minha família por Covid-19 também, então é uma coisa que na minha família está sendo assim bem chocante. Então eu quis assim compartilhar, eu quis compartilhar essa nossa experiência, que não é só a minha, é da minha família também, porque
É complicado, eu sinto que mesmo com tudo isso, muitas pessoas não levam a sério. A gente pode ver pela orla lá do gasômetro, que é lotada todo final de semana. E aposto que daqui a alguns anos, né, assim como o Ricardo vai entender o que eu vou falar aí, a Evelyn também vai, mas, tipo, hoje nós vemos pessoas que dizem que a ditadura militar não era todo esse horror, assim, que as pessoas falam, né? Eu aposto que daqui a 20, 30 anos as pessoas vão dizer, ah, não, mas a Covid-19 não foi tão ruim assim, né? Então, eu acho que o meu dever como historiadora, como cidadã, é estar aqui compartilhando a minha experiência de que sim, é algo muito ruim. E o meu pai quase morreu, então é algo muito, muito, muito importante. Eu acho que nesse ponto é interessante também perguntar como é que foi o atendimento no SUS, ou não sei se foi algum plano de saúde, foi pelo SUS mesmo, como é que foi esse atendimento da pandemia e tal? Você chegou a buscar atendimento médico ou ficou só na quarentena mesmo? Como é que foi? Então, a orientação do hospital que o meu pai trabalha foi que ele não fosse até aquele mesmo hospital. Porque eu acho que eles tinham medo de que o meu pai indo para lá contaminasse talvez outras pessoas. Então, ele teve em contato com a médica do trabalho apenas por telefone. Né? Ele ninguém veio até aqui, ele também não foi a outros lugares. Como ele teve muitas crises de falta de ar, tipo, muitas mesmo, quando ele ligou para a médica e disse que talvez que ele precisava de uma avaliação médica mesmo, assim, de um médico avaliando na frente, assim, para ver se talvez ele não precisasse ser internado, porque ele estava com muita, muita crise mesmo de falta de ar, ele sentia a respiração falhando por mais de 30 segundos, quase um minuto. Aí informaram que ele deveria procurar o Hospital de Alvorada, né, que é aqui mais próximo, ou chamar SAMU, que ele não deveria ir para o hospital referido em que ele trabalha. Então, a gente não teve, assim, nenhum contato, assim, com... Claro, quando ele se testou, foi pelo SUS, porque até então ele não tinha plano de saúde. Agora, sim, ele contratou um plano de saúde para ele, até porque como ele já tem quase 60 anos, eu achei muito importante, né, pressionei ele um pouco para que ele, né, contratasse um plano de saúde, porque foi assustador, assim, não... Foi uma experiência, assim, aterrorizadora. Eu falei para ele que depender do SUS, né, apesar de ser muito importante e tal, não era uma coisa assim que a gente pudesse contar o tempo todo. Depois, inclusive, eu tenho uma coisa para falar sobre o plano de saúde dele, se puder. Mas para não perder o fio da meada, aí ele se testou lá no local, né, pelo SUS, deu positivo. E aí ele, desde então, ele ficou em quarentena aqui em casa. Eu me testei porque essa empresa em que eu estagio pagou o teste para mim, porque ele perguntou para a médica também se eu não teria que me testar. A médica apenas disse que se eu estava bem, não precisava. Então, mas a minha empresa pagou um teste particular para mim, me testou. E aí eu posso fornecer os testes se vocês quiserem, né? Temos os 2 testes para fornecer. Mas eu também não precisei. Felizmente eu não precisei procurar nenhum atendimento médico porque os meus sintomas foram mais leves. Nele, os sintomas foram muito intensos. E em mim foi mais leve. Karen, tu disseste que uma parte maior da tua família mora em Guaíba, e daí tu e teu pai ficaram sozinhos. Como é que vocês se viraram nesse período? Quem auxiliava vocês? Tu conseguia sair de alguma forma? Como é que foi isso? Eu praticamente não saí, até porque o meu pai dependia de mim para tudo. Para tudo. Ele mal e mal conseguia ficar em pé. Foi um negócio assim horrível. Então, o máximo possível, assim, eu não saía. Eu pedia, assim, se eu fosse uma coisa mais urgente, que eu precisasse logo, eu contatava 2 vizinhos meus, que são muito amigos nossos, e aí eles nos providenciavam.
né? A gente precisou de ração para os nossos cachorros aqui em casa, foram eles que nos trouxeram a. Eles nos deram de presente, inclusive. Eles não cobraram nada depois. E os remédios que a médica receitou para o pai, que foi a azitromicina, loratadina e a dipirona e o rinossoro. Esses remédios quem comprou foram 2 colegas meus da ONG, do Pet Chulé, que eles vieram até aqui em casa, mas foi um contato, assim, muito, muito distante, assim, tipo... me pega a sacola, bota num guarda-chuva, eu pego pela outra ponta, assim, do guarda-chuva, assim, foi 2 pessoas de máscara, assim, foi um contato, assim, bem de longe, assim. Então, eles nos ajudaram com a questão dos medicamentos e tal. Até porque, na época, eu lembro que foi mais pro final do mês, que o meu cartão já estava assim, mais, assim, estourado. Então, eu não teria como eu ligar para uma farmácia e pedir o medicamento e tal, por conta dessa questão. Então, eles tiraram no cartão deles para nos ajudar. E aí, depois eu acertei o medicamento com eles. Que bom que teu pai não precisou de atendimento hospitalar, né? Conseguiram se resolver em casa. E, Karen, tu pode falar um pouco dos outros familiares que tu perdeu, como foi, que tipo, se tu sabe que tipo de atendimento tiveram? Uhum. A primeira foi a minha tia-avó. No caso, ela é tia da minha mãe. Ela teve internada no Hospital Vila Nova, que fica lá na Zona Sul de Porto Alegre. Ela já tinha 88 anos, então ela já era bem idosa, né? Os 2 casos da minha família já era grupo de risco, então, né, essas pessoas que faleceram, eu digo no caso. Então, ela tinha diabetes também, então ela acabou falecendo, a gente não pôde ir no velório, foi extremamente restrito. Foi só 3 pessoas da família que viram de longe o caixão lacrado, né? Porque quando é Covid não pode nem ver por aquele vidrinho, é totalmente lacrado. E as pessoas que trabalham no cemitério, ela foi sepultada ali no Jardim da Paz. As pessoas que trabalham no cemitério, todas com aquela roupa, assim, igual a do Ebola, sabe? Aquela roupa extrema, assim, de proteção, né? Mesmo que o caixão estivesse lacrado. E, assim, eles não puderam ir até a sepultura vê-la, o caixão descendo. Eles tiveram que ficar a não sei quantos metros de distância. Então, assim, foi um negócio bem punk, assim. Só foram uma irmã dessa minha tia-avó, que também é minha tia-avó, e a minha tia e o meu tio. Só essas 3 pessoas que compareceram no velório dela. Segundo óbito na minha família foi da minha tia, irmã do meu pai, daí no caso. Era uma pessoa com obesidade, tinha hipertensão e diabetes. Então, também, né, já era um caso de altíssimo risco. Ela estava no Hospital de Guaíba, no Hospital Regional de Guaíba, não chegou a ser transferida para Porto Alegre. E aí, como já estava na bandeira laranja, parece, aí mais pessoas puderam ir ao velório. Foram umas 15, se eu não me engano, 10 ou 15. Mas eu não pude ir. Foi só assim, os irmãos. Como ela tem muitos irmãos, né? A família do meu pai tem vários irmãos. Foram só os irmãos, a mãe e os filhos dela. E aí já deu, assim, as 10 pessoas. Então. De óbitos até então que eu saiba na nossa família foi isso. Foi uma pessoa do lado da minha mãe e outra pessoa do lado do meu pai. De pessoas que tiveram já Covid confirmado com teste, com laudo ali que teve Covid, 5, contando eu e meu pai. Mas como tem muita gente que vai ter ou tem e nem sabe, né, que é assintomático que eles chamam, né? Então o número deve ser bem maior, né? Uhum. Karen, ia te perguntar, quando tu iniciou a conversa, tu estava falando da dificuldade do home office, tu
podia nos dizer um pouquinho como era a tua rotina antes dessa pandemia iniciar e como está sendo a tua rotina agora? Que mudanças tiveram? Então, antes da pandemia, eu trabalhava 6 horas diárias nessa ONG de assistência social que fica ali em Viamão, bem próximo da URGS, ali na Santa Isabel. Eu ministro oficinas socioeducativas para crianças e adolescentes. No caso, são 2 centros sociais que atendem crianças somente, de 6 a 12 anos, e um centro que atende apenas adolescentes, de 13 aos 17 anos. Então, ali na região da Santa Isabel Aparecida, que é uma região de extrema vulnerabilidade ali em Viamão, é assim um local de bastante carência, das famílias ali é de bastante carência econômica. Então, eles frequentam as oficinas no contraturno escolar. Se estuda de manhã, vai à tarde, se estuda à tarde, vai amanhã e assim sucessivamente. Então, eu passava de segunda a sexta com as oficinas com eles. E à noite, eu tinha as aulas, né? Um dia por semana era da graduação, que eu preciso do vínculo, né? Por conta do estágio. E alguns outros dias era do mestrado, né? Aí, então, começou a pandemia. A gente trabalhou ali na ONG de Viamão até o final de março, se eu não me engano. Aí a gente foram todos para casa. A princípio, a gestão deu, acho que deu férias pra gente, se eu não me engano. Foram férias. E aí a gente voltou em abril para fazer cestas básicas para entregar para essas famílias, né? Porque as crianças ali elas lanchavam, né? E algumas noites por semana tinha o jantar com as famílias e tal. Então, como muitos assim perderam emprego na pandemia, ali já é um local de vulnerabilidade social. Então, a gente fez esse trabalho com as cestas básicas e foi entregar para as famílias, né? Só que aí, na véspera de uma das montagens, eu já estava sentindo sintomas gripais. E o pai já estava muito mal. A gente ainda não tinha o resultado, né? Mas ele já estava super mal. Então eu avisei a minha gestora de toda a situação e que eu não iria trabalhar no dia seguinte por conta dessa questão, para não botar mais ninguém em risco. Aí, uns 3, 4 dias depois, o pai recebeu o resultado positivo. Então, daí, a gestão suspendeu todas as atividades, até porque eu tinha tido contato com todos ali da equipe. Óbvio, todos usavam máscara, mas igual houve uma proximidade, assim, entre as pessoas, aquela coisa de pega um alimento, passa para o outro, né? Então, enfim. Aí pagaram um teste para mim, né? Eu também dei positivo. E aí, novamente, daí a gestão criou o banco de horas, que eles chamam, né? Nós ficamos todos parados, né? Durante esse período, sem trabalhar. Mas aí a gente agora tá com um banco de horas altíssimo para compensar. E tá bem complicado agora, porque a gente tá tendo que fazer atividades todos os dias, né? Durante 6 horas por dia eu tenho que ficar na frente do computador produzindo essas atividades para as crianças. Mas é complicado, porque às vezes a atividade tal, eles não vão ter o material para fazer atividade em casa. Aí, atividade tal, ela foi planejada para ser presencial. Não tem como adaptar para eles fazerem assim sozinhos em casa. Então, assim, é bem desgastante, assim, tá diariamente tentando adaptar, tentando achar uma forma, tentando não se repetir com os outros educadores, porque eu, por exemplo, hoje tive uma ideia de uma atividade, assim, de mostrar, assim, obras do Van Gogh para eles, e o autorretrato, o quarto, né? Ele pintava coisas bem pessoais. Quem sabe vocês não reproduzem, assim, um autorretrato de vocês, um desenho do quarto. A outra educadora já tinha tido essa ideia, né, de pedir para eles fazerem um autorretrato. Então, não aceitaram a atividade, tem que pensar em outra, né? Agora, depois que a gente acabar essa entrevista, lá vai eu pesquisar mais atividades, porque teve uma que bateu com a do outro educador. Então, é bem, assim, é bem desgastante, assim, é bem botar a cabeça para funcionar. Mas como a gente ficou quase
olha, acho que a gente ficou entre férias e o período agora do banco de horas, foram uns 3 meses, assim, parados, sem atividade nenhuma. Até porque depois que eu tive Covid, outros 3 colegas tiveram. Tipo, eles me testaram e testaram toda a equipe, e 3 positivaram. Então, e não foi assim para anticorpos, eles estavam com o vírus no corpo, né? Então aí parou todo mundo de novo. Então, assim, foi bem confuso. Com relação à URGS, bom, a URGS também ficou bem assim confusa, porque foi no início de junho, eu acho, que a gente voltou com a pós-graduação, que está acabando agora no final de agosto, se eu não me engano. E a graduação recém vai começar agora, recém começou agora, ontem, dia 19 de agosto. Então, a pós ficou síncrona, a gente tem as aulas assim pelo MConf, né? No dia que eu tive que apresentar o texto pelo MConf, o meu microfone não funcionou, foi um transtorno. Então, assim, eu tive que entrar pelo celular, mas aí pelo celular o áudio dos colegas e do professor chegava muito cortado para mim. Eu não entendi o que eles estavam falando. Claro, foram todos muito compreensivos, até porque essa é uma situação excepcionalíssima, mas é bem estressante, assim, tu fica bem nervoso, porque tu tem que apresentar o texto. Já a graduação, ela vai ficar assíncrona. As atividades serão semanais. Não vai que nem a pós, que tem um dia que todo mundo se reúne na mesma hora na frente do computador. Pelo menos foi isso que a professora que eu tenho aula decidiu, né? Enfim, assim, tem que ter uma disciplina muito grande para trabalhar de casa, que eu tô procurando ter, porque eu acho que em casa tem muita distração. Assim, eu me envolvo, e tanto em casa eu me envolvo nas coisas da casa, como eu não me envolveria em tempos normais, assim. Tipo, eu tenho bichinhos em casa. Aí, vai lá atrás, vê se tem comida, né? Recolhe a roupa, estende a roupa, lava a louça, cozinha, né? Então, assim, eu não tenho filhos, né? Mas para mim a rotina de casa, como sou só eu aqui na minha casa, tenho o meu pai, mas depois eu posso explicar para vocês. O meu pai ele tem 2 empregos, né? Então meu pai ele mal vem aqui em casa, ele dorme de vez em quando e é isso. Quem faz todas as coisas da casa majoritariamente sou eu. Então, assim, desde a minha época de vestibulanda, eu não estudava em casa, porque em casa tinha muita distração. Então, assim, eu acho que ainda é assim, sabe? Tipo, não digo assim de distração de ver um Netflix ou uma coisa, mas eu me envolvo muito nas coisas da casa, assim, né? Limpa e etc e tal. Enfim, né? Se eu vejo que tem, por exemplo, se eu tô saindo, eu adoro essa metáfora que eu já falei pro pai. Se eu tô saindo para trabalhar e eu vejo que o cesto de roupa tá cheio, não posso fazer nada, eu tô indo trabalhar, eu tenho que bater o meu ponto às 9 horas da manhã. Mas eu me levanto, tô em casa e tô de home office, eu vejo que o cesto tá cheio, eu não consigo sentar na frente do computador até eu botar as roupas para lavar. Então, tipo assim, é meio que isso, assim. Se eu tô em casa, eu me obrigo a fazer as coisas da casa, assim. Então, assim, tem que ter bastante, assim, disciplina, uma disciplina que eu tô tentando ter. Mas é bem complicado, porque eu não tô habituada, assim, a trabalhar exclusivamente em casa. É difícil mesmo. Essa questão da falta de rotina é uma das piores coisas do isolamento mesmo, e do home office, homeschooling. E nessa perspectiva, Karen, então, o que tu tá achando que vai ser esse semestre da graduação? Como é que tu acha que vai funcionar para ti? Qual é a tua perspectiva? Funcionou com o mestrado? O que tu acha? Como tu acha que vai ser com a graduação, nessa disciplina que tu faz? Com a graduação eu tô bem tranquila, até porque a temática da cadeira eu tenho bastante intimidade, assim, que é uma cadeira sobre história pública. Então eu fui bolsista do LUPA, que é o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, por 3 anos, né? Fui bolsista de iniciação científica do Fernando Nicolazzi, e aí depois ele e a Caroline Bauer criaram o LUPA, junto com outros professores, né? E aí eu mudei
fui pro Lupa, assim, junto, né? Eles levaram seus bolsistas todos juntos. Então, eles trabalham muito com história pública ali. Então, assim, é um tema que eu tenho muita facilidade de lidar, eu já tenho uma intimidade. O que eu fiquei bem preocupada, eu tive que até pedir ajuda pro meu orientador, é que a cadeira uma das cadeiras do mestrado, muita leitura em inglês, assim, eu leio inglês, tá? Leio inglês bem. Só que eram os textos extremamente teóricos em inglês, assim, uns autores bem cascudos, assim. Então, às vezes, algumas discussões eu não conseguia acompanhar teoricamente, porque eu achava, assim, já não tinha entendido o texto. Aí as discussões, aí eu não conseguia acompanhar direito a discussão. Então, eu fiquei bem assustada, assim, com essa cadeira do mestrado que eu fiz. Eu tive que pedir ajuda pro meu orientador para ver se ele conseguia me dar um direcionamento, assim, do que eu poderia fazer. Ele também não era familiarizado com aquelas leituras ali que tinham, assim, dedicadas, assim, muitos autores que ele não conhecia. Mas aí, agora no final do semestre, o professor que ministra essa cadeira falou que a gente pode escolher qualquer tópico da disciplina para fazer um artigo. Então, eu escolhi um que eu tenho mais, assim, de todos ali, é o que eu tenho mais, assim, próximo. Então, acho que, claro, vou ter que articular com a outra, com o resto da bibliografia da cadeira, mas não comecei a escrever ainda, até porque ele não mandou as orientações do artigo final, mas estou querendo acreditar que entre mortos e feridos eu sobreviverei. Como eu ingressei no mestrado esse semestre, para mim é tudo muito novo, né? E já pegou uma forma completamente diferente de ser dada a aula. Verdade. Como tu percebe que mudou alguma forma de tu estudar, de tu ler? Tu tá conseguindo ter mais tempo agora, já que tu tá forçadamente em casa? De alguma forma mudou para o tempo que tu estudava fora, podia sair para estudar, tua forma de leitura e estudo agora na pandemia e no isolamento mudou? Alterou? Mudou. Ou tu já ficava em casa antes, tu tentava passar um tempo em casa para estudar, ou tu preferia ir a uma biblioteca ou algum outro local para estudo? Tinha tempo para isso? Né? Mudou bastante o meu tempo de estudo, porque, como eu falei anteriormente, no meu trabalho a gente ficou uns 3 meses parado. Aí, como não tinha nenhuma demanda, né, como eu tenho agora, por exemplo, que a gente está tendo que passar 6 horas diárias produzindo as atividades para enviar, né, para os educandos, quando a gente ainda estava parado, que estava várias pessoas da equipe positivos, né, aí eu tinha praticamente todo dia livre para fazer as demandas tanto da graduação, assim, eu não fiz muita coisa, porque a professora ia nos mandando e-mails periodicamente dizendo que ela não tinha certeza se ela ia manter o programa, e de fato ela não manteve, ela mudou várias coisas. Então, até isso aí eu acertei de não tentar botar muito tudo em dia, porque, né, enfim. Mas agora do mestrado, sim, consegui fazer as leituras, acompanhar, consegui fazer várias coisas da ONG também, é que eu sou voluntária, né, essa de proteção aos animais. Nessa ONG eu administro as mídias, assim, as mídias da ONG, Instagram, Facebook, essas coisas assim. Aí eu tive mais tempo para fazer umas coisas que no dia a dia eu não teria tempo, uns vídeos engraçadinhos, umas fotinhas com efeito, umas coisinhas assim que eu não teria tempo ali no dia a dia para fazer tão minucioso, né? Então, nesse aspecto, até que foi positivo, assim. Várias coisas na minha casa eu fiz, né? Abri todos os armários, vi todas as roupas que não serviam mais, todos os textos, assim, lá de arqueologia. Me livrei de tudo, assim, doei, assim, coisas assim que eu também não teria tido tempo, assim, para fazer em tempos normais, assim. Obviamente, isso tudo depois que o meu pai melhorou, né? Porque quando o meu pai tava mal, assim,
era complicado, assim, não dava para fazer nada. Eu acho que nesse sentido também perguntar de que maneira a relação familiar, assim, de amizade mudou com a pandemia. Tipo, com teu pai, eu não sei se com outros familiares que tu seja mais próxima. A quarentena, os isolamento social mudaram alguma coisa, ou mesmo o nervosismo da pandemia mudou alguma coisa nessas relações? É que eu e o meu pai, desde que a gente veio morar pra cá, a gente ficou bem próximo, assim. Porque aí eu vou ter que entrar num campo mais pessoal, que eu acho que não tem como fugir. O meu pai, ele tem um histórico de dependência química, né? Ele foi dependente químico por alguns anos, aí ele se tratou. E aí depois, quando ele saiu do tratamento dele, os meus pais já eram divorciados daí, né? Quando ele finalizou o tratamento dele, ele foi morar num local lá em Guaíba que tem muitos pontos, assim, de tráfico de drogas. E aí eu pensei assim, poxa, mas se o meu pai ficar aqui, talvez ele volte para isso, né? E eu não queria isso. Então, essa casa aqui onde a gente mora, o dono dela é irmão de um dos meus colegas da ONG, do Pet Chulé. E daí ele falou: ah, não, a casa lá do meu irmão tá para alugar, né? Se vocês quiserem ir para lá e tal. Eu vi que ficava bem mais próximo ao Campos do Vale. Aqui onde eu moro, em Alvorada, é o bairro Jardim Algarve, né? Fica 20 minutos de carro aqui do Campos do Vale, né? Porque a gente está quase na fronteira com Viamão. É bem próximo de onde eu trabalho também, que também é Viamão. Então, ele falou assim, se vocês quiserem ir para lá, né? Então a gente acabou se mudando para cá. E desde então, assim, eu tenho reconstruído a minha relação com o meu pai, né? Que por muitos anos esteve assim, não existia, né? Ou era muito tumultuada, muito conturbada, não só a minha com meu pai, da minha mãe com meu pai e dos familiares do meu pai com ele. Então, desde então, eu vinha reconstruindo essa minha relação com ele, que culminou quando a gente veio morar aqui. Então, a gente sempre, assim, encara os problemas, as bombas, assim, todos juntos, né? Porque ele não ganha muito onde ele trabalha, por isso que ele precisa ter 2 empregos, né? Então, e aí muitas vezes assim ele fica preocupado por causa de dinheiro, esse mês, né, não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar aquilo, e aí eu ajudo ele, por isso que eu preciso trabalhar, inclusive, né. Muitas pessoas se assustam quando eu digo que eu faço um mestrado, né, trabalhando, mas eu não tenho outra opção, né. Eu fiquei 8 meses desempregada logo que eu me formei. E esses meses foram bem difíceis para nós aqui em casa. Então, a gente sempre é ombro a ombro, eu e o meu pai, né? E eu costumo brincar com os meus educandos de que eles me perguntam, né? Sora, tu é casada? Sora, tu tem filhos? Essas coisas assim que eles gostam de saber, né? Eu falo, eu tenho um filho, sim. O meu filho é o meu pai, né? Que que aqui em casa, se eu não tomo as rédeas, a casa não anda, porque assim, ele tem algumas sequelas, assim, da dependência química, do tipo, se ele pega o açúcar, aí ele vai botar no café, mas outra coisa chama a atenção dele, ele larga tudo que ele tá fazendo, vai fazer essa outra coisa e o que tava ali fica. Né, que é uma coisa que eu vejo assim em crianças lá de onde eu trabalho, que os pais têm dependência química também, que é bem comum. Então, assim, ele tem um déficit, assim, que tu vê claramente, assim, que até por eu conhecer outras pessoas, assim, que foram dependentes químicos de apoio que ele frequenta, né, tu vê que é uma característica que, infelizmente, alguma dessas pessoas possui. Então, eu tenho que estar sempre assim, né, como se ele fosse às vezes é como se ele fosse uma criança mesmo. Falando, pai, depois tu faz isso, agora tu vem aqui, termina o que tu tava fazendo, e aí depois tu faz a outra coisa. Ele, né? Tem que ser, né? Então, assim, tenho que ficar orientando algumas coisas que ele precisa fazer e tal. É como se eu fosse mãe, né?
A minha criança, ela já tem 53 anos, mas é por isso que eu também não quero ser mãe. Eu já sou mãe desse e não quero ser mãe de outro. Agora eu encerrei. Não quero mais ter filhos. Já tenho esse, tá bom. Mas, assim, com outras pessoas da família, acho que é a mesma coisa. Assim, o meu tio, que é irmão desse meu pai, ele nos mandava mensagem seguidamente, assim, perguntando se a gente precisava que ele, sei lá, transferisse algum valor para comprar alimentos e tal. Felizmente não precisou. Ele mora no Paraná, em Curitiba, né? Então ele não tinha como ele tá próximo também. Esse é um grande problema, assim, da minha família. É muito, assim, espaçado, assim, as pessoas. Então... E não tinha muito como ninguém vir aqui. Eu nem queria que as pessoas viessem até aqui para não ser um risco, né? Eu fiquei, acho que, 2 meses sem ver a minha mãe, que mora em Guaíba também. Então, eu e minha mãe somos muito unidas também. A gente se fala todo dia, né? Mas não mudou muita coisa, assim, com os diagnósticos positivos, porque a gente sempre foi muito, tanto eu e a minha mãe, quanto eu e meu pai, sempre fomos muito unidos, assim. E tudo se manteve, assim, não tem como, eu acho que assim, não tem como fortalecer uma união que já é unida. Não sei se deu para entender. Deu, sim. Tá correto. Karen, apesar de tu já ter falado um pouco sobre a questão de tua rotina e um pouco do teu pai também, mas como é que foi? Eu estava com uma outra pergunta na cabeça e acabei. O quanto vocês aderiram ao isolamento? Pelo que tu falou, teu pai trabalhando na área médica não conseguiu parar e não pôde parar. Continuou sempre trabalhando, a não ser o período que ele ficou ruim, né? Que ele foi infectado, que ele teve que parar. Logo em seguida retornou. Mas tu sim ficou em casa desde março? Sim, Isso. sim. E de alguma forma vocês foram afetados economicamente? Sentiu diferença? Sim, porque principalmente assim na questão do meu pai. Ele teve que aderir a um plano de saúde, que era uma coisa que eu disse um pouquinho mais ali atrás, que eu queria mencionar depois, né? Como ele já tem uma idade, né? Já tem quase 60 anos. Então, quanto mais idade se tem, mais caro esse plano cobra. Aí ele pegou o plano mais simples que tinha, que é um convênio filiado lá ao hospital onde ele trabalha. Ele pegou o mais simples que tinha e no primeiro mês foi descontado R$ 400 do salário dele, que já é baixo. Então, assim, ele recebeu R$ 600, se eu não me engano, assim, nesse mês que ele fez a adesão pro plano. Então, assim, foi bem complicado. Porque ele já teve um desconto bem alto do salário. Aí, no outro emprego dele, que eu posso dizer que ele trabalha como motorista de aplicativo desses, assim, de entrega de comida, né? Que ele faz quando ele não está no outro trabalho. Como ele ficou 40 dias sem trabalhar, por conta de que ele estava com Covid, né? Quando ele voltou, o aplicativo, o score dele estava lá embaixo. Porque esses aplicativos, tanto a Uber, que é de motoristas, né, de corrida, quanto esses outros que trabalham com entrega de comida, eles trabalham com uma pontuação para os seus colaboradores. Quanto maior a tua pontuação, mais o aplicativo vai direcionar corridas para ti. Quanto mais baixa, tu vai penar um pouquinho tu vai sofrer um pouquinho para conseguir. Então, o score dele estava lá embaixo. Então, ele ficava 8 horas logado, chegou a ficar 12 horas logado e eu vinha uma, sabe? Em 12 horas ele chegava a fazer 300, R$ 400. Em 12 horas ele fez 15, 20.
Então, assim, aí eu falei, pai, entra em contato com o suporte, isso não é justo, tu não parou de trabalhar porque tu um dia acordou e decidiu que não queria mais, né? Não foi esse o caso. Mas não tem como. E eu tentei entrar em contato, abri a plataforma, tentei entrar em contato, eu não consegui, porque eles não conseguem. O único momento que eles conseguem falar com o suporte é quando eles vêm a corrida e ou ele não achou o endereço, ou a pessoa desistiu. Acontece, às vezes, no meio do trajeto, a pessoa decide que não quer mais. Aí ele consegue abrir o suporte e relatar, até para ele não perder a corrida, né? Ele consegue relatar que a pessoa desistiu, etc e tal. A não ser nesses casos, não tem como tu entrar em contato com o suporte. Não tem como, não tem escritório aqui em Porto Alegre, não tem nada. Então, assim, não tinha para quem recorrer, não tinha mesmo. Então, assim, faz poucas semanas que ele conseguiu, assim, ter um número de corridas mais, assim, aceitável. Mas há poucas semanas atrás, ele conseguiu aumentar o score dele. Mas teve dias, assim, que 8 horas, 9 horas, 10 horas logado, e nada, ele ficava parado na rua, né, esperando entrar alguma coisa, mas era bem difícil, sim, bem difícil. Então, assim, esse trabalho que já era um complemento de renda bem importante para nós, já não tinha. Aí veio um desconto altíssimo logo com a adesão ao plano de saúde. E esse desconto vai vir sucessivamente, porque é um plano caro, né? É quase R$ 300, e isso no salário do meu pai é mais de um quarto. Então, assim. Mas eu falei para ele: o que nós vamos fazer? Tu não pode ficar mais sem esse plano. Não tem o que fazer. Se dá mais algum problema, alguma coisa, né? Ele já tem um histórico, assim, de saúde que não é muito bom. Então, assim, não dá para arriscar, né? Não dá para ficar sem o plano, porque ele queria cancelar. Não cancele. Paciência, não temos o que fazer. Ele tentou ver quanto é que era para eu aderir ao plano junto com ele, né? Tipo um plano familiar, mas aí ia ser quase R$ 1.000. Porque para dependentes é mais caro ainda, então não valia a pena. Então o impacto econômico aqui em casa foi altíssimo. Ainda está sendo alto, né? Tem já 2 meses assim que a gente vai pagando assim conforme vai entrando o valor das corridas, né? Antes da pandemia, em tempos normais, chegava o quinto dia útil, todas as contas da casa estavam pagas, não sobrava, mas era tudo pago. Agora não, a gente vai pagando, né? Paga as mais essenciais logo no quinto dia, aluguel, água, luz, cartão de crédito, né? Senão não consegue fazer compras. Mas aí vai entrando o valor das corridas, vai pagando o resto. Karen, e todas essas mudanças para ti, isolamento, depois vocês contaminados, a queda no poder aquisitivo, como é que vocês estão psicologicamente? Vocês tiveram aí problemas emocionais nesse meio do caminho? Como é que estão levando essas circunstâncias? O meu pai ficou bem abalado, assim, na época que ele contraiu, porque o fator psicológico da doença, ele é muito alto. Principalmente, como eu falei, naquela época que ele contraiu, que ainda se tinha um medo maior da doença do que eu vejo hoje, por exemplo. Né? Toda vez assim que eu preciso pegar um Uber, eu converso com os motoristas, pergunto como é que tá o movimento, né? E eles me falam que tá bom. Mas em teoria nós ainda estamos numa quarentena. Não era para estar bom. Que bom que para eles está bom, mas né, não sei se vocês me entendem, né? Não era para estar bom. Era para todo mundo estar em casa, exceto as pessoas que trabalham em serviços essenciais. Mas só que aí eles falam: em março foi muito difícil. Março, abril e maio foram meses dificílimos, porque as pessoas estavam realmente fazendo a quarentena. Que, né, estava tudo muito vazio e tal. Realmente foi nessa época que o pai contraiu. Então, assim, naquela época tu recebeu o diagnóstico, eu acredito, assim, que tinha um fator psicológico bem maior nas pessoas do que hoje, por exemplo, assim.
Então, embora as pessoas ainda fiquem assustadas quando recebem um diagnóstico, as pessoas ainda estão morrendo, como a gente vê. Mas não sei, eu sinto que naquela época as pessoas tinham mais medo do que elas têm agora. Então, o fator psicológico da doença no meu pai foi bem alto. Bem alto mesmo. Ele comentava isso conosco de que ele achava que ele ia morrer. Até porque ele teve muita insuficiência respiratória. E eu tive que fazer um trabalho psicológico nele, né? Eu tive que dizer para ele, né, pai, tu vai conseguir, né? Eu tô aqui contigo, tu não tá sozinho, aquelas coisas assim, né? Tive que dar um apoio psicológico para ele porque ele tava realmente muito mal. Eu também, tipo assim, eu na primeira semana fiquei muito mal. Não tive febre, não tive falta de ar, mas eu tava num quadro gripal muito forte, assim, muito severo mesmo. E eu não conseguia levantar da cama, e o pai não conseguia levantar da cama. Aí eu pensei, tá, mas a gente tem que comer, a gente tem que. Eu tenho que dar remédio para ele, eu tenho que cuidar dos meus animais. Alguém tem que ser a força dessa casa. E eu, a base, assim, me arrastando, eu, a base de muito custo, me levantei, limpei toda a casa com álcool, né? Todas as superfícies. Eu fui até 3 da manhã limpando a minha casa em álcool e gel. Atendi animais, atender o pai. Eu falei assim pro pai, eu tava no mesmo estado que tu tá aí agora. Mas eu tive que dizer para mim mesma que alguém ia ter que encontrar forças, eu não sei da onde, e se levantar. Porque senão, ia os dois definhar na cama, não tinha como, né? E aí eu acho que ele vendo assim, não querendo ser egocêntrica, mas eu sinto que ele vendo o meu exemplo, ele encontrou forças para se levantar, né? Que foi a mesma coisa que ele me disse quando ele, né, aceitou fazer o segundo tratamento dele para dependência química, né? Que ele motivado por mim encontrou forças para procurar se tratar. Que ele me disse daí, eu quero ver tu te formar, eu quero ver tu te casar, essas coisas assim. Quero estar aqui para ver essas coisas. Felizmente ele já viu eu me formar. Casar não sei porque tá muito difícil. Mas enfim. Tive que fazer esse trabalho assim mais psicológico. Ele ficou bem mal. Eu, sinceramente, não tive nem tempo para pensar na minha questão psicológica, assim. Eu entrei no automático. Eu realmente entrei no automático. Eu fazia as coisas porque eu tinha que fazer. Então eu não parei assim muito para pensar assim em como é que eu tava. Até quando a Carla me perguntou se eu tinha produzido alguma coisa durante a pandemia, um diário, escrito alguma coisa. Eu falei, não, Carla, eu acho que eu ia surtar se eu escrevesse alguma coisa sobre a pandemia. Tanto é que a gente, nas nossas reuniões de trabalho lá na ONG que eu trabalho mesmo, diariamente, ali em Viamão, a gente comenta com eles de que quando voltar tudo ao normal, a gente não quer falar sobre a pandemia, né? Porque tá sendo difícil para todo mundo e a gente vai querer viver, vai querer, né, continuar onde a gente parou. Então, assim, a gente não quer, a gente já tá mandando atividades para eles que já é um estímulo para que eles reflitam sobre esse momento. Então, quando a gente voltar de todo, a gente não quer falar de pandemia, a gente quer seguir. Então, assim, eu acho que se naquela época eu tivesse tido tempo, que eu não tive, se eu tivesse tido tempo, assim, para escrever alguma coisa de pandemia, assim, nossa, meu Deus, não teria rolado, assim, porque eu não queria, eu não queria pensar. A gente agora vai para um pouquinho, para um outro caminho. Como tu tem percebido a condução das nossas autoridades, presidente da República, governador, prefeito, na condução da questão da pandemia? O governo federal, então, péssimo, né? Eu acho que
Eu tenho contato com uma pessoa que mora na Espanha, que é uma pessoa muito próxima de mim, muito cara a mim, que lá eles não estão mais em quarentena. Porque no período referido, né, quando teve o auge lá, eles todos obedeceram a quarentena, isolamento social, e hoje eles já estão até recebendo turistas de novo. Então, assim, tu pode ver claramente, ainda tem caso de contaminação? Sim, tem. Mas a gente vê que os países que respeitaram o isolamento social, que tiveram figuras políticas que conduziram essa questão da maneira correta, já não estão mais com a pandemia como está no Brasil e como está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acredito que a atuação do governo federal péssima. Eu não sei se eu não sei, não. Eu tenho certeza. A atuação do governo federal para tudo é péssima. Então, assim, para a pandemia, seja para educação, seja para saúde, seja para segurança pública, é péssimo. Eu não tenho, assim, o que elogiar esse governo. A gente só está tendo agora, principalmente as pessoas que votaram no atual presidente, estão vendo agora. Se não viram, é um caso a ser estudado pela psicologia, pela psiquiatria. Realmente ainda tem pessoas que apoiam, vendo tudo o que está acontecendo. Mas, assim, as pessoas ditas arrependidas agora estão vendo que realmente era tudo aquilo que se falava em 2018 da oposição, né? De que ia ser uma catástrofe, um desastre. E essa pandemia veio, entre muitos motivos, veio para mostrar isso, né? Infelizmente, à custa de mais de 100 mil brasileiros que já morreram, né? Inclusive pessoas da minha família. Mas às vezes as pessoas não se dão conta até acontecer uma catástrofe, infelizmente. Com relação aos governos municipais e estaduais, eu acredito que talvez só não tenha sido pior, porque muitas prefeituras respeitaram o isolamento social, pelo menos lá no início, né? Enquanto o presidente dizia que a gente tinha que trabalhar, que tinha que seguir com as nossas vidas, que não era para usar máscara, chegou a dizer que a pandemia da Covid era uma farsa inventada pela China para derrubar as outras economias, né? Eu acredito que as prefeituras tenham tido uma postura correta. Mas só que atualmente a gente não sei se aí é culpa do governo, é culpa dos cidadãos, se é culpa dos dois. A gente vê que as pessoas, muitas estão vivendo normalmente, tipo, eu, por exemplo, acho errado que o futebol tenha voltado. Eu acho que isso causa muitas aglomerações. Cada um assiste na sua casa. A gente sabe que não é isso. Muitas pessoas fazem churrasco e bebida para Grenal, acho que já teve 2, né, para acompanhar. Então, assim, não interessa. O governo diz para as pessoas não ir na orla também, as pessoas vão. Então, assim, então essa questão de liberar o futebol, que é devido às prefeituras, sim, que autorizam que volte a ocorrer jogos, eu não sei. Então, assim, para as prefeituras, governo do estado, um mediano, né? Um mediano para ruim, eu diria. Não dou um péssimo como eu dei para o governo federal, mas, assim, um mediano para ruim. Porque eu acho ridículo, né? Porque os clubes detêm grande capital financeiro, movimentam muito a economia, então eles ditam o que tem que acontecer. E não é assim, sabe? Então, tem dinheiro. Imagina, no hospital que o pai trabalha, eles não têm, eles têm que poupar os testes, né? Não tem verba para testar tanto quanto eles gostariam. Agora, os clubes de futebol testam os jogadores semanalmente, sabe? Tipo, mostra o quanto a desigualdade no nosso país ela é alta. Nesse sentido, como é que você tem te informado sobre a pandemia, assim, tipo, para ficar a par do que está acontecendo e tal? Que meios de comunicação, de que forma, plataforma, assim? Majoritariamente a internet e a TV, né? Eu comecei a assistir mais TV desde que... Nunca fui uma grande fã, assim, de noticiários, assim... mas desde que começou a pandemia eu me obriguei a assistir. Tem vezes que eu não aguento e desligo, porque
é bem, assim, o fator psicológico das notícias, ele é bem alto, assim, voltando naquele tópico ali que a gente estava comentando anteriormente. Às vezes eu desligo, às vezes eu começo a ver coisas que o presidente fez ou falou, eu me irrito e desligo. Mas, assim, eu tento o máximo possível acompanhar mais pela internet. Sempre acompanhei bastante, assim, pela internet, assim. Karen, nesse período, tens participado de alguma ação de solidariedade? Algum grupo específico? Acredito que só da ONG, né, que eu já participo desde 2016, que é o Pet Chulé, né. A gente continua atuando normalmente na pandemia, todos com máscara, todos com distanciamento social, mas a gente continua atuando. Até porque a situação de vulnerabilidade dos animais, ela se agravou muito nessa pandemia. Pessoas que não tinham dinheiro para dar ração para os seus animais, que a gente ganha doação de ração e encaminha para essas famílias, né? Que querem manter os seus animais, mas às vezes não têm condições de manter, né? Às vezes, quando a gente chega num caso para atender algum animal, a gente vê que alguma família está com situação de vulnerabilidade. A gente angaria doações também e encaminha, né, para essas famílias. A gente doou bastante alimentos assim e roupas para a família de uma protetora de Canoas, né, que mora no bairro Guajuviras, que já é um bairro assim de vulnerabilidade social. Então, assim, eu acho importante frisar essas questões, porque às vezes muitas pessoas têm a ideia errada de que, por exemplo, quem trabalha só com solidariedade para humanos não liga para animais. Quem trabalha só com ONGs de animais não se importa com seres humanos. Então, eu tenho muita felicidade assim do Pet Chulé, porque a gente tem tem um leque amplo. Foi por isso que eu quis começar a trabalhar com eles como voluntária, justamente porque eles tinham um leque mais amplo assim de proteção aos animais. Então, e também com o ser humano. Eles têm essa atuação junto às pessoas muito forte, assim. Se a gente se depara com uma situação em que as pessoas precisam de ajuda, a gente também se mobiliza para ajudar. Legal. E também na ONG que eu trabalho, eu tento não confundir vocês. Eu trabalho em duas ONGs. Uma é voluntário, que é dos animais, e a outra é que eu trabalho remunerado, né? Que é uma instituição de caridade. Ela é ligada à Igreja Católica. Nessa ONG que eu trabalho remunerado, a gente fez as doações das cestas básicas para as famílias, né? Que muitas perderam seu sustento na pandemia. Máscaras de proteção, álcool e gel, todas essas coisas a gente foi distribuindo, né? Então, não sei se contaria também. Não sei se conta, porque é um trabalho remunerado. Pode contar, sim. Uhum. Sim. Até para saber, né, que tipo de pessoas estão sendo atingidas, estão sendo ajudadas. Sim. Interessa, sim. Sobre registros, tu chegaste a nos relatar que a Carla teria comentado contigo se tu fizeste algum registro, né, de fotos, diários, alguma coisa sobre o teu cotidiano durante esse isolamento, durante a pandemia. Tu disseste que não chegaste a fazer, é isso? Não que eu me lembre, assim. Não registrei nada, até porque como eu tava muito assim, eu tava muito ali na situação do meu pai, assim, eu não olhava para os lados, eu olhava só para frente, assim. Então, como eu tava muito ali naquela situação, eu acabei não fazendo as outras coisas, assim. Tanto é que eu comentei com a professora Caroline, né, que eu contei para ela, né, de que nós estávamos os dois positivos aqui em casa. Ela foi muito bacana, muito solícita mesmo. A Caroline e o Fernando já me ajudaram muito, assim, no período que eu não tive o vínculo com a URGS, logo depois que eu me formei, que eu demorei um tempinho para conseguir o ingresso diplomado, e eu não tinha nenhuma renda, né? Eles sabendo da situação que eu tenho aqui em casa, a Carolina, ela estava em... Como é que é o nome?
Ela estava em pós-doutorado na Espanha, na época. Hélio Fernando Nicolás. E ela me pedia para fazer pedia para eu ir no arquivo público, pedia para eu fazer alguns levantamentos assim de coisas para ela que ela não conseguiria estando lá. E aí ela me repassava um valor para esses trabalhos. Então, tipo assim, a Caroline me ajudou muito quando eu não tive o vínculo, que eu não conseguir bolsa, né? Que nem na URGS eu fui bolsista quase toda a minha graduação. E aí, quando eu perdi o vínculo, ela me ajudou muito, muito mesmo. Ela me pedia para pesquisar algumas coisas, levantar algumas bibliografias. Aí eu fazia, né? E aí ela me dava uma compensação financeira por isso. E isso aí me ajudou muito, muito mesmo. Então eu nunca vou esquecer o que os dois fizeram por mim. Então, quando eu fui contar para Caroline que a gente estava positivo aqui, ela também, né, quis dar toda assistência, etc e tal, né? Acho que ela pode ser inclusa também lá naquela pergunta lá do início de que pessoas que me ajudaram, né? Aí eu comentei assim com ela, Carol, assim, ó, eu vejo que estão comentando de já voltar com as aulas. Acabou demorando, né? Tá, voltou bem depois. Carol, nesse momento eu não vejo condições nenhuma para isso. Eu não tenho cabeça nenhuma para pensar em graduação ou em mestrado, sabe? Tipo, eu não teria como acompanhar aulas, né? Mesmo remoto. Eu não teria não teria concentração para fazer uma leitura, né? Não há condições. Foi o desabafo assim que eu fiz com ela naquela época, né? Eu sei também de casos de colegas que perderam familiares e também não conseguiram mais acompanhar, né? Não vou citar nomes, que eu acho que não seria bacana, mas sei de colegas que perderam familiares assim bem próximos, né? Pai ou mãe, e desde então pararam de acompanhar assim as aulas porque não se tem cabeça para isso, entendeu? Então eu realmente assim não tive muita concentração assim para escrever o que eu estava sentindo ou fazer uma foto, um vídeo, alguma coisa. O que eu tenho são as conversas com as pessoas assim naquela época, né? As impressões que eu falava, de como eu estava me sentindo, que boa parte é o que eu já estou relatando aqui, né? Mas assim, uma produção dirigida, exclusiva para isso, eu não tenho. Bem, tu gostaria de falar mais alguma coisa? Não sei, Ricardo, tu também tem alguma pergunta ainda? Não, eu não tenho nenhuma pergunta. E tu, Karen, gostaria de registrar mais alguma coisa, alguma fala, alguma que a gente não tenha perguntado, mas tu acha importante falar? Relacionado ao tema, ao período da pandemia, acho que não, acho que era isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa da minha apresentação. Não sei se é interessante para vocês saberem o que eu pesquiso, enfim, não sei. Alguma coisa mais Se pessoal. tu quiser compartilhar sobre a tua pesquisa atual do mestrado, isso, né? Pode compartilhar, sim. Eu estou pesquisando na graduação o que eu pesquisava com o Fernando e que acabou sendo meu projeto de TCC. A perseguição aos homossexuais pelo regime nazista, né? Foi um trabalho assim bem bacana que eu tive a oportunidade também de apresentar num simpósio em São Paulo, na USP, né? Que eu fui inclusive com a Caroline e com o Fernando. E agora no mestrado eu estou pesquisando sobre como a comunidade LGBT, majoritariamente dos anos 80 e 90, vê a questão desse trauma de perseguição dos nazistas, né? Aos homossexuais na época da Segunda Guerra Mundial. Aí eu uso dois periódicos, no caso, no Brasil, o Lampião da Esquina, que foi um periódico que teve na época da ditadura militar, e uma revista canadense, que também
abordou bastante esse assunto. Então, seria mais um trabalho de memória, né, de identidade social. Por isso que eu falei para Carla, né, que apesar de eu não trabalhar com história oral, nunca ter trabalhado com história oral na minha vida, eu tinha bastante familiaridade, assim, com a temática da memória e da identidade e tal. Acho que era isso que eu tinha sentido falta de falar ali na minha apresentação, assim, do que eu pesquiso e tal, do porquê que isso é importante para mim, enquanto mulher LGBT, ter essa percepção dessas coisas, ainda mais no atual governo, que esses assuntos são muito combatidos, né? Então, acho legal ficar registrado, assim, isso também. Que legal. Te desejo sucesso nessa tua pesquisa, né? Tá começando. Karen, tu gostaria de indicar alguém mais familiar ou algum outro colega que se incluiria no nosso foco de pesquisa para participar dessa entrevista? Gostaria, mas não gostaria que o nome dessa pessoa fosse gravado. Tá, então depois tu nos repassa? Claro. Ou tu poderia... como é que tu fizeste a tua inscrição para a tua adesão para essa pesquisa? Foi através de um formulário, isso, né? Se tu pudesses indicar para ela também participar, também por ali mostrar o interesse em participar, para nós é bem importante. E de algum familiar também. Sim, perdão. Eu acho que essa pessoa que eu tô pensando agora, ela já viu, até porque é uma colega minha de curso, mas como para ela foi muito recente, assim, perda de familiar, eu não sei se o Ricardo sabe de quem eu tô falando, ele tá concordando muito comigo. Eu acho que eu sei. Tu sabe de quem eu tô... Tá. Como para ela é muito recente, assim, eu não sei se seria legal, assim, eu já chegar indicando. Mas eu posso passar um nome, ver com o Ricardo se é mesmo a pessoa, acho que é, para ver se vocês, talvez daqui a algum tempinho, não sei quanto tempo vocês ainda vão. Ainda vai um tempo com as entrevistas, vão alguns meses. Então, talvez esperar a poeira baixar um pouco, assim, né, e contatar essa pessoa, né, porque essa pessoa também perdeu familiar para a Covid, então acho que poderia ter coisas assim, né, impressões a dizer se ela quiser. Tá bem. Karen, quero te agradecer bastante a tua colaboração, né, para esse projeto. Acho que é fundamental toda a fala, e a tua fala foi bem significativa. Muito obrigada. Eu quero te perguntar se tu mantém aquela autorização que a gente conversou lá no início, né, da entrevista, se tu mantém, né, para que essa entrevista possa ser divulgada, a tua imagem utilizada, se tu mantém essa autorização. Sim, acredito que sem problemas, até porque eu não identifico, assim, eu não quis identificar o nome do meu pai, nem o local onde trabalhava, né, então acredito que não identifico. O único local que eu identifiquei foi o Pet Chulé, né, que é a ONG que eu faço voluntariado. Isso não tem problema de indicar. Inclusive, quero que as pessoas conheçam a ONG Pet Chulé, por favor. Mas não identifiquei nem onde eu trabalho também, mas se identificasse não teria problema. Enfim, acho que o que tinha que ser resguardado, acho que está relativamente ok. Então, tudo bem. Então, tá. Karen, obrigada. Ricardo também, né, pelo apoio todo, obrigada. E eu vou, então, concluindo a gravação. Vou parar.